José, a vós nosso amor, sede o nosso bom protetor, ao deitar do nosso terror, São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-nos, São José. Meu irmão, minha irmã, chegamos então ao 24º dia. Estamos na reta final dessa preparação para a nossa consagração a São José no dia 10 de dezembro. Espero que você continue firme, sem desistir, firme nessa caminhada. Vamos juntos chegar ao dia 10 para nos consagrar a São José. Hoje, modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Papa João Paulo II diz o seguinte: graças à mesa de trabalho, junto da qual exercitava o próprio ofício juntamente com Jesus, José aproximou o trabalho humano do mistério da redenção. Meu irmão, minha irmã, como é forte essa afirmação de João Paulo II. O trabalho dos homens, o trabalho das pessoas, o nosso trabalho, se aproxima da redenção, se aproxima do Redentor, graças a São José. Graças a São José que ensinou o trabalho, o ofício do trabalho humano para seu Filho, Jesus, nosso Salvador. O diabo odeia um trabalhador honesto e diligente. No começo da história humana, a serpente perversa iniciou seu ataque à família humana no local de trabalho. Como assim? Né? O jardim que Deus deu a Adão e Eva para que eles cuidassem e conservassem. Lúcifer odeia o trabalho. Ele desenha particularmente o fato de que, por amor, Deus tenha se humilhado e feito homem, tornando-se capaz de realizar trabalhos manuais. Jesus passou muitos anos trabalhando diligentemente na carpintaria de São José. Foi uma preparação para a sua reentrada na oficina original da humanidade. Um jardim, especificamente o jardim do Getsêmani, e para o cumprimento da obra de nossa redenção. Jesus é Deus, nós sabemos disso. Junto com o Pai e o Espírito Santo, Ele nos fez o céu e a terra. Meu irmão, minha irmã, vale aqui um pequeno comentário para você que às vezes está assistindo esse nosso vídeo e às vezes tem alguma pouca de confusão, às vezes não entende, não sabe sobre a questão da criação humana. Se a gente pegar lá no Gênesis, Gênesis vai dizer que Deus disse: faça-se, faça-se, faça-se e faça-se. Mas na hora da criação do homem, ele muda a conjugação do verbo. Ele diz: façamos. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, o que nós podemos dizer, sem dúvida, sem titubear, que nessa hora, nesse façamos, a presença da Trindade estava lá. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A habitação, a habilidade de criar de nosso Senhor Jesus Cristo excede muitíssimo qualquer coisa que possamos imaginar. Quando Jesus se faz carne, Ele santificou o trabalho humano e elevou a um nível de grandeza que não existe antes da sua encarnação. Embora divino, Deus humilhou-se a si mesmo, tornando-se um homem e trabalhou como um homem. Em sua humanidade, aprendeu a trabalhar como um homem, imitando o exemplo de seu pai, São José. São José é um modelo de trabalhador. Meu irmão, o que o livro está afirmando para nós, e às vezes a gente não percebeu nessa minha leitura, às vezes passou desapercebido, é que São José foi um modelo de trabalhador para Jesus. Olha que coisa extraordinária. Que homem extraordinário é esse São José. Que homem que continua a nos surpreender, né? Que os comentários do livro, os comentários dos santos continuam a nos surpreender. Um homem que é modelo para um Deus, modelo de trabalhador para um Deus. Se São José ensinou o homem-deus a trabalhar, é mais do que capaz de servir-nos como nosso modelo também. O trabalho duro
beneficia o trabalhador, sua família e a sociedade. Papa Pio XI diz: São José pertence à classe operária e carregou o peso da pobreza por si e pela Sagrada Família, de que era chefe vigilante e afetuoso. Trabalhar nem sempre é fácil e prazeroso. Submeter-se a um dia difícil de trabalho pode exigir muito da mente, do corpo e da alma. Às vezes, o trabalho pode ser completamente penoso. Como um carpinteiro, Jesus disse em primeira mão: ele sabe como o trabalho pode ser penoso. Então Jesus trabalhou num trabalho que não é um trabalho simples, é um trabalho pesado, um trabalho delicado ao mesmo tempo que é pesado, é um trabalho de detalhes ao mesmo tempo que é pesado. E Jesus foi carpinteiro. Ele oferece conforto a todos os que ganham sua vida com o suor de seu rosto. Em Mateus 11, 28 a 30 diz assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus sabe que às vezes é difícil a caminhada, é difícil trabalhar, mas Ele quer nos ajudar a sustentar. São José nos ensinará a sermos trabalhadores diligentes. Nosso Senhor desejou fazer trabalhos manuais por muitos anos antes de iniciar seu ministério público. Por que Ele fez isso? Ele fez porque queria santificar o trabalho e nos ensinar que ele é motivo de honra para Deus e o agrada. Meu irmão, como eu já disse em uma das nossas reflexões em um dos vídeos anteriores, nada que Jesus fez foi por acaso. Então, se Jesus foi um trabalhador, ele teve um porquê dele ser trabalhador. Jesus era Deus, ele não precisava trabalhar. Ele foi trabalhador por um motivo, né? E com certeza o motivo era santificar o trabalho. Contudo, nem Jesus, nem São José eram viciados em trabalho. Olha, para a gente entender isso. Esses não beneficiam nem a si mesmo, nem a sua família ou até mesmo a sociedade. E Deus não se compraz neles. Jesus aprendeu o lugar próprio do trabalho em sua vida por meio da adorável exemplo de São José. São José tinha tempo para Deus, para a família, para a recreação e o descanso. E explicou esse aspecto da vida humana para Jesus. São José lhe dará também essa importante lição. Existe o tempo de você trabalhar duro, mas existe o tempo de descansar, existe o tempo de Deus, existe o tempo da família, existe o tempo de brincar dentro da nossa vida. Não podemos esquecer disso nunca. São José também serve como modelo de trabalhadores para aqueles que trabalham para a salvação das almas, especialmente os diáconos, padres e bispos e religiosos e religiosas. Almas consagradas devem trabalhar fiel e diligentemente na vinha do Senhor. Esse trabalho pode ser também difícil e penoso. Padres, diáconos, religiosos e consagrados são seres humanos. Precisam de descanso e recreação como qualquer outra pessoa. Em raras ocasiões, Deus dá graças extraordinárias para que uma pessoa possa realizar penitências, jejuns e mortificações heróicas. No entanto, Ele nunca deseja que seus trabalhadores entrem em colapso por uma completa exaustão, mas quer que eles se deleitem em riachos de paisagens montanhosas, florestas, em poemas, em brincar em parques com as crianças. Ele quer que os sacerdotes e religiosos que sejam como São José, amorosos, devotos, laboriosos e que não tenham receio de descansar. São Pedro Julião e Marte diz: peçamos a São José que ele fomente vocações fiéis para nosso Senhor. Nessa noite também nós vamos falar sobre São José Operário. A gente tantas vezes já ouviu esse título de São José, né? E o livro traz também um pouco dessa reflexão para nós. São José Maria Escrivá diz: como todos os cristãos que viveram aquele momento, também eu recebi com emoção a alegria e decisão de celebrar a festa litúrgica de São José Operário. Esta festa, que é uma canonização do valor divino do trabalho,
mostra que a igreja, na vida coletiva e pública, se faz eco das verdades centrais do Evangelho, que Deus deseja ver especialmente meditadas nos nossos dias. Trabalhar por quê? Trabalhar por quem? Como trabalhar? São José Operário nos ensina. O momento que São José Maria Escrivá menciona era o ano de 1955. Foi o ano em que a igreja recorreu ao seu grande protetor para vencer um enorme mal, o comunismo. Meu irmão, minha irmã, aqui nós vamos entrar num assunto delicado que as pessoas hoje tratam apenas como eu sou isso, eu sou daquele, eu sou desse. Esqueça isso agora, né? Se você às vezes é ainda a favor do comunismo, que não é a favor do cristianismo, que não é cristão, ouça agora o que traz o livro, né? O que traz aqui, e faça a sua reflexão no final. Chegue à sua conclusão no final. É pouco, é pequeno, é uma página e meia, tá bom? Na primeira metade do século XX, o comunismo havia ganhado o apoio de muitos líderes ao redor do mundo. As nações inteiras haviam sucumbido às suas ideias. Em 1937, Papa Pio XI deu-se conta da grave ameaça que o comunismo representava para o bem comum e recorreu a São José para proteger a igreja de muitos erros do comunismo. Ele escreveu assim: colocamos a ampla companhia da igreja contra o comunismo mundial sobre o estandarte de São José, seu poderoso protetor. Em consequência das palavras do Papa Pio XI, os católicos começaram a rezar fervorosamente a São José, especialmente sob o título de terror dos demônios. Para combater as ideias ateias do comunismo, também invocaram a ajuda de São José para a causa dos direitos dos trabalhadores. Essas duas questões eram grandes temas de preocupação em meados do século XX. Então, meus irmãos, para que a gente comece até a compreender aqui. Você veja que a igreja, ao mesmo tempo que ela era contra o comunismo, ela pensava no direito dos trabalhadores. Então, a gente entender que o que a igreja pensa sobre o comunismo não tem nada a ver em ela não apoiar as questões dos mais pobres, dos mais necessitados, dos trabalhadores em condições escravas, em condições desumanas. Então, não tem nada a ver. Você vê que ao mesmo tempo que ela rezava pela causa dos trabalhadores, ela era contra o comunismo, que se diz pelos trabalhadores. Você está entendendo? A esse propósito, você sabia que em metade do século XIX, o dia 1º de maio era celebrado em muitos países como feriado secular? Era chamado o Dia de Maio. E não era um feriado nem religioso nem político. Infelizmente, em meados do século XX, os comunistas quiseram apoderar-se do feriado secular e recriá-lo como o Dia dos Trabalhadores Comunista. O novo nome do feriado é a ênfase nas ideias comunistas, eram vistos como meios de influenciar as massas. Esse acontecimento preocupou grandemente a igreja, porque uma comemoração em honra ao ideal comunista de trabalhar teria efeitos duradouros sobre os trabalhadores e os impactos negativos sobre a sociedade e a família. À época, a ameaça do comunismo mundial fazia-se sentir por todos, incluindo o Papa. O vigário de Cristo, o venerável Papa Pio XII, voltou-se para São José, como fizera o seu predecessor, e denunciou as falsidades do comunismo, ao elevar a dignidade dos trabalhadores de uma maneira muito específica. Em 1º de maio de 1955, o Papa Pio XII declarou o dia de 1º de maio, festa litúrgica de São José Operário, e escreveu: estamos felizes por anunciar nossa decisão de instituir, como de fato instituímos, a festa litúrgica de São José Operário no dia 1º de maio. Estais satisfeitos com este nosso presente, querido operário? Estamos certos que estais, porque o humilde operário de Nazaré não somente personifica diante de Deus e da igreja a dignidade de um homem que trabalha com suas mãos, mas que é sempre o guardião providente de vós e vossas famílias. Meu irmão, minha irmã, você veja como a sabedoria de Deus no Papa Pio XII fez uma diferença muito grande.
enquanto o comunismo queria colocar como dia do trabalhador comunista, ele veio e institui dia de São José Operário. Numa sociedade ainda de grande maioria católica, né? Isso foi forte e graças a Deus que isso aconteceu. São José é, de fato, uma luz na escuridão e um modelo dos trabalhadores. Ilumina a malícia dos inimigos da família, ilumina a escuridão dos movimentos errôneos que buscam arrancar a dignidade humana do povo, de tirar Deus das mentes, dos corações das famílias e das nações. Seja combatendo o comunismo, o fascismo e qualquer outro tipo de ideologia política, São José é o protetor da dignidade humana e o terror dos demônios. A oração da coleta de memória de São José Operário diz assim: Deus, Criador do Universo, que estabeleceste a lei do trabalho para todos os homens, concedei-nos que, a exemplo de São José e com sua proteção, realizemos a obra que nos mandais e recebamos os prêmios que nos prometeis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu, valei-nos São José. Vai no canal e reza agora a ladainha de São José. Meu irmão, não deixa de rezar. Você principalmente que quer fazer a consagração, faz parte do estudo diário fazer a ladainha. Por quê? Porque você relembra todos os títulos de São José, além de pedir a ele, né? Então não deixe de fazer mesmo a ladainha todos os dias, tá bom? Nos vemos então no nosso próximo encontro. Vai aparecer aqui embaixo os contatos do Fernando Vidal para você que queira fazer algum tipo de trabalho de vídeo e de fotos. Fique com Deus.